Boa. O tema da aula hoje é a obra de Jesus, sobre como ele redime os nossos pecados, né? Por que nosso Jesus teve que morrer? Vamos orar para a gente poder abrir a aula. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse tempo, te louvamos por esse momento, pela tua presença nesse lugar, pelo teu mover, pelo teu espírito aqui. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra as nossas cabeças, para que nós possamos entender e receber a tua palavra. Senhor, nos mostra, Pai, que em espírito o Senhor nos visita, nos deixa experimentar um pouco da sua vida, nos dê sabedoria do alto, Pai, e discernimento, para que nós possamos entender o certo e o errado, conhecer, meu Deus, a tua boa vontade, a tua palavra, entender os teus mistérios, entender o teu segredo, Pai. Porque estamos dentro de ti, queremos ouvir a tua palavra, entender a tua boa vontade, para que consigamos permanecer dentro de ti, Pai. Em nome de Jesus, vem com teu Espírito nesse lugar e flua no nosso meio. Amém. 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 Então é isso, a obra de Jesus, por que ele redime os nossos pecados? Por que Jesus teve que morrer? Uma coisa louca, né? Dentro de tantos, de Adão. Por que Adão já não morreu? Por que foi Noé que morreu? Por que tantos outros profetas, enfim, não foram esses que morreram? Por que não foi Davi que morreu pelo povo? Se Jesus era descendente de Davi, por que não foi Davi? A gente tem que falar para entender isso, falar um pouquinho da justiça de Deus, né? Deus é justo, a gente sabe, né? A gente Sim. tem essa ideia na mente já da justiça de Deus. E que é necessário que as coisas se cumpram em Deus. Né? Deus não pode estabelecer uma justiça e ser autoritário o suficiente para poder passar por cima dessa justiça. Na última aula eu contei sobre a história do rei, que decretou uma lei que qualquer um que fosse pego roubando no reino dele tinha que ter a mão arrancada. E eles pegaram um ladrão, chegaram, rei, pegamos um ladrão aqui e, enfim, pegaram alguém roubando. O que a gente faz com ele? A lei manda arrancar a mão dele. O rei fala assim, então arranca a mão dele. Aí o cara fala assim, ó, só que o ladrão é seu filho. Aí o rei fala assim, então faz o seguinte, arranca a minha mão. Se é uma mão que a lei quer, arranca a minha mão. E tá tudo certo. Tá. Analisando tudo isso pelo aspecto judicial de hoje, né? Se for pensar nisso como justiça, a gente vai ver, por exemplo, que um advogado aí, ó, a gente vai ver que quem comete o crime é quem pode pagar o crime. Um crime de alguém não pode ser imputado a outra pessoa. Ninguém pode pagar um crime cometido por outra pessoa. E, de fato, se existe uma lei, que diferença tem da nossa lei, né? Se a lei prevê que uma pessoa não pode pagar pelo crime de outra, como é que Adão pecou e Jesus pagou essa conta? É uma pergunta válida, né? Talvez a gente não sabe explicar uma coisa dessa. Concordam? Ok, Luan? Sim, mas eu nunca tinha parado para pensar questionar isso. Interessante, continue. Mas é o assunto que a gente entra para que a gente consiga entender o valor da obra de Cristo. E é lindo, é maravilhoso, é muito legal mesmo. Vamos lá. Por um homem, pecado entrou no mundo, né? Através de Adão, Adão pecou. Aí tinha uma lei prescrita, como tem hoje no nosso sistema legal, que está escrito assim, ó. Tá no Gênesis 2,17 fala assim, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Beleza? Uhum. Peraí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Nossa lei do Brasil hoje, né? Nosso Código Penal. Lei do artigo 121. Matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Nota-se alguma semelhança? Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comer, certamente morrerá. Existe uma estrutura nisso. E qual que é a estrutura disso? Uma lei, uma ordem, alguma coisa prescritiva, ou seja, não faça, ou umas coisas, ou uma prescritiva que fala faça, ou umas coisas proibitivas que fala não faça. Assim é formada a lei. E como a nossa lei fala assim, ó, matar alguém. Se você matar alguém, a pena vai ser reclusão de 6 a 20 anos. Preso, chuchuzinho. Não tem boca. Matar alguém, a gente pegar, você vai ser preso. Uhum. É assim também, estava lá no Gênesis, ó. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai morrer. Tem que morrer. Uhum. Então, existia uma lei? Existia uma ordem, alguma coisa definida? Uma lei prescrita? Sim. Existia uma pena? Sim. Sim. Existia uma lei e existia uma pena. Então, é necessário que a justiça de Deus se cumpra, porque
E já ele estabeleceu uma lei e ele também estabeleceu uma pena. Vou falar de uma coisa que a gente vai aprofundar mais para frente, mas é o seguinte: os anjos, a Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores que trabalham para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. O anjo o nome anjo ele é uma função. E o anjo, mesmo, quem sabe falar, não sei se eu falei isso na última aula, quem sabe falar qual que é o anjo caído, o demônio que toma conta das águas? Não Todo sei. mundo sabe, gente, pula sete ondas, que manda barquinho no mar, de Réveillon. Iemanjá? Iemanjá? É isso aí. Eu não sabia. Nós demos também o não sabia. nome para a rainha do mar, gente, a rainha das águas. Iemanjá não é uma entidade? É. Iemanjá é um espírito, rainha do mar, ela que toma conta do mar. É um Olha, anjo, às vezes, assim, é um anjo caído. falar dessas coisas, mas nem liga uma coisa na outra. É isso aí, é um anjo caído que toma conta do mar, das águas do mar. Quem, por exemplo, Ogum, Oxum, que no candomblé é simbolizado por Nossa Senhora, é a vassala de Iemanjá, tipo assim, é a aliada de Iemanjá que toma conta dos rios. Eu não sabia. Ah, quer ver que você não sabia? Qual que é a entidade demoníaca que toma conta das matas? No Brasil, eles chamam de Curupira. Gente, Isso é folclore, não é? Ah, é? Histórias. É. Aprendi isso na época de escola. É isso, verdade. Que loucura. Então, a gente tem entidades que a gente conhece como Curupira, por nome de folclore, enfim, que tem uma característica, e outros que a gente conhece por religião. Esse Curupiras, Deus da Mata, no candomblé e tal, ele tem outro nome. Eu falei do Curupira justamente para a gente poder remeter ao diabinho. Sabe o que significa Curupira em tupi? Na língua de tupi? Diabo. Gente, eu nunca nem imaginei. Curupira em tupi significa E diabo. o sítio do Pica-Pau Amarelo nunca mais eu vai ter o mesmo sentido. Eu pensei nisso. É muita coisa que a gente não sabe, né? Muita coisa. Cadê? Vamos ver aqui. Curupira significa em tupi. Cadê? Eu não vou agarrar com isso, não. Peraí. Em tupi. Em tupi. E é coisa que a gente pensa assim, é folclore, é cultura. Nunca imaginei, nunca. Ó, é o espírito da floresta aqui, ó. É um duende, é o espírito da floresta, cor de fogo, pele escura. Colocar na frente. Vou perder. Cai fora, primo do Curupira. Foi depois a gente vê isso. Mas o significado de Curupira em tupi é o diabo. Enfim, eu tive esse ensaio aqui, eu estava fazendo um estudo sobre isso, sobre anjos e Oi, linda. Fecha a porta. Caiu essa para mim. Aí é o seguinte, lei da morte, Então, são leis estabelecidas por Deus, que, por exemplo, o anjo do mar, se é caído ou se não é, ele continua tomando conta do mar. Uhum. O anjo que tem poder sobre o sol, se é caído ou não é, continua tomando conta do sol. Da natureza, das águas, da cachoeira, da mata, enfim, eles continuam fazendo o que Deus estabeleceu que eles fizessem, porque isso faz parte da essência deles, é o que eles emanam, a essência dele é cuidar. O anjo não consegue viver fora do propósito dele. Ele nasceu para aquilo, não tem como ele viver fora disso. Independente de onde esteja. Então, assim, é uma lei estabelecida por Deus que a essência do anjo fosse cuidar das águas. Caído ou não, ele continua cuidando das águas. E da mesma forma, é uma lei estabelecida por Deus, que se o homem comer da árvore, certamente ele morrerá. Por exemplo, se Deus abre mão da justiça, se Deus abre mão das coisas que ele determinou para Adão, ele teria que abrir mãos de todas as coisas que ele determinou para os anjos também. Então, os anjos, teoricamente, né, vamos entrar nesse assunto de angiologia, não, mas só para vocês entenderem que existia uma lei e existia uma punição, e que não dá para o rei, que não dá para Deus deixar de cumprir a justiça dele por amor a nós. Porque ele tem um universo de anjos, ele tem um cosmos inteiro de tudo que ele criou, observando a Deus. Mas Deus é soberano, Deus é ok, mas nós já não tivemos 1/3 da horda de anjos que se rebelaram e caíram do céu. Então, se é possível que os anjos se rebelem, é necessário que Deus não duele com o caráter dele, né? Deus não tenha duas palavras. É isso. A gente não fala que
que nosso Deus é imutável, que ele era, que ele é, que ele há de ser. Uhum. Então a gente precisava morrer. Existia uma condenação em que a gente precisava morrer. E no aspecto judicial dessa condenação, vamos falar assim, né? No aspecto judicial do que foi descrito, Cristo precisa cumprir isso, tá? Como assim? Cristo, a obra de Jesus satisfaz a justiça de Deus. Como? Por um homem o pecado entrou, por um homem o pecado saiu. Hebreus fala isso de um jeito muito legal. Deixa eu ver, eu já separei aqui, vou ver se eu acho o versículo. Romanos, desculpa. Portanto, assim, como só pecado condenou os seres humanos, assim também só o ato de salvação liberta todos, eles dá a vida. Não é que legal? Se por um o pecado entrou, por um o pecado saiu. Por um homem condenou todo mundo, por um homem liberou todo mundo. Essa é a justiça de Deus. Deus foi satisfeito pela justiça através de Cristo, porque a lei queria uma morte, e a morte veio por Cristo. Mas, Thales, a gente está falando, por exemplo, que não pode, uma pessoa não pode pagar pelo pecado da outra, concorda? Sim. Uma pessoa não pode pagar pelo crime da outra. Sim. Concordo. Só que isso na nossa lei. Na lei de Deus, foi estabelecido algumas leis que chama lei do parente remidor. Eu vou precisar baixar aqui para poder ler quais são. Vamos lá. Primeiro está lá em Levítico 25, 25. Levítico 25, versículo 25. O que fala, por exemplo? Deixa eu introduzir isso aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Existe uma lei do parente remidor. Todo mundo ouviu, né? Sim. O que é essa lei do parente remidor? Para que as pessoas conseguissem, para que fosse mantido as tribos, né, foi estabelecida essa lei do parente remidor. Como assim, Thales? Como é que é essa lei do parente remidor? Existem algumas seções dela que eu vou explicar para vocês. A primeira lei lá em Levítico fala assim, ó, que se alguém ficar... O intuito dessa lei, toda lei é criada com o intuito, beleza? De proteger alguma coisa ou de garantir alguma coisa. Né? De proteger um direito, de garantir um direito ou algum dever de alguém. Essa lei ela é estipulada com o objetivo de proteger os bens das pessoas e fazer com que esses bens se mantenham dentro do próprio clã, dentro da própria tribo deles, ok? Ok. Então, a primeira coisa a lei da dívida. Então, por exemplo, se eu devo para alguém, eu não tenho dinheiro para pagar. Se eu ficar pobre, não estou te devendo, não tenho dinheiro para pagar. Eu preciso... Vamos lá, se eu comprei alguma coisa, vamos começar assim, ó, se eu comprei alguma coisa e não tenho dinheiro para pagar, eu posso vender, se eu tiver uma dívida qualquer, acho que a verdade é essa, eu preciso oferecer para o credor, primeiro, de direito, ele é a primeira pessoa de direito a comprar o que eu quero, o que eu tenho e quitar a dívida. Se ele não quiser, eu tenho que ir para a pessoa mais rica da tribo e oferecer aquilo ali para ela poder comprar, para poder saldar a minha dívida, para que, por exemplo, principalmente terra, tá? Principalmente posse de terra. Se eu comprar terra e estou devendo, o meu credor vai lá, ele pode comprar a minha terra para poder quitar a dívida, ou então eu vendo essa terra para a pessoa mais rica da minha tribo. Para quê? Para que essa terra continue dentro da nossa tribo. Para que a gente não perca terra para outras tribos ou para outros povos, entende? Entendo, mas se a pessoa por exemplo, o credor não quer comprar e a pessoa mais rica da tribo também não quer comprar. Ela tem que comprar. Ah, entendi. Ela tem que comprar. Não tem essa opção de não comprar. Ela tem que comprar. Uhum. Beleza? Tá lá em Levítico 25, 25, que tá falando assim, ó. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. Se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, e contará os anos desde a sua venda que ficar restituir ao homem que vendeu e tornará a sua possessão. Então, por exemplo, ó, eu te vendi alguma coisa, estou devendo, não paguei, eu posso comprar, ou a pessoa mais rica da tribo vai comprar. Beleza?
Beleza. Por quê? Eu tenho direito de restituir o que é meu. Uhum. Através dessa dívida. Através de tem a pessoa do revendedor. Quem são os agentes da lei aí, Dani? O devedor, que é quem tem a dívida. O credor, que é chamado resgatador, que é o cara a quem ele deve, que ele pode comprar, a quem ficou devendo, que pode comprar aquilo ali de volta. Ou o remidor, que é o membro rico. Alguém terceiro, que não é um parente, mas é um terceiro afastado, que pode ir lá e comprar aquilo ali para remir a sua dívida. É a figura do remidor, tá bom? Vocês entenderam? Sim. Beleza? Beleza. Tem outra ponta. Se eu devo dinheiro para alguém e eu não tenho como pagar, eu posso me vender como escravo para ele, para poder quitar essa dívida. Agora eu trabalho para você, sou seu escravo, para poder quitar a minha dívida. Pode um parente meu, ir lá e pagar a minha dívida, comprar a minha remissão. No caso, eu sou o devedor e um parente meu é o meu remidor. Alguém vai remir a minha dívida e vai me levar embora. Ou se no meu trabalho eu conseguir ganhar dinheiro, eu mesmo posso comprar a minha remissão. Tá bom? Tá bom. Nós temos de novo o Então você devedor. vai ser escravo para sempre, por exemplo. Isso, se você tiver dinheiro ou se alguém for te remir, entendeu? Entendi. Tudo isso em proteção à tribo. Aham. Tá lá em Levítico 25, do 47 ao 49. Se quiser anotar aí, dá uma lida depois. A outra lei é a lei do levirato. Está lá em Levítico 25, versículos 5 e 6. Tá? Por exemplo, se o marido morrer e deixar a mulher viúva, sem filhos, o cunhado dela tem obrigação de tomá-la como esposa. E se o cunhado dela fizer um filho, tiver um filho nela, esse filho tem o nome do pai para que a descendência desse pai nunca morra. Ah, isso apareceu na novela Gênesis. Isso. Alguém tem que casar com essa viúva, o cunhado tem que casar com essa viúva, para se cumprir a lei do levirato. Eu vi De novo, para proteger a lei, para evitar a tribo, para evitar que as pessoas da tribo morram sem deixar descendência, entendeu? Entendi. E por último, o vingador de sangue. O que é isso? Matei alguém. Lá antigamente. Tinha aquela lei de tabelião, olho por olho, dente por dente. Eu poderia matar você que matou um parente meu. Uhum. Né? Do tabelião. Se foi um homicídio sem intenção de matar, um homicídio culposo, já existia uma cidade que chamava uma cidade refúgio. É um lugar onde as pessoas iam para se refugiar, para não morrer pelo parente de alguém da pessoa que você matou. Uhum. Agora, tinha que matar essa pessoa, de vingar o sangue dela. Mas se fosse um homicídio doloso, mesmo na cidade de refúgio, ele podia morrer. Uhum. Ou seja, um parente poderia vingar o preço de sangue. Independente de onde você estiver. Gente, isso é legal entender, porque mostra pra gente, acho que clareia pra gente o porquê que o sacrifício de Cristo é perfeito e por que o sacrifício de Cristo alcança a gente. Porque é na dúvida, se Adão pecou, como é que Jesus pagou? Não era Adão que tinha que pagar? Como é que é isso? E se Jesus pagou, por que eu paguei também? Por que ele morreu por mim? Por que ele, sabe? É uma coisa conceito que não faz sentido, assim, nos nossos olhos naturais, assim, sem entender a cultura judaica da época e sem entender a lei da época. Então, já existia na cultura judaica, na lei judaica, uma possibilidade do parente redimir a dívida. Então, eu falei, por exemplo, do devedor que vira escravo. Ele iria lá e o parente resgatava esse preço. Beleza? Pode falar, Dani. Eu ia falar da maldição hereditária. Tem justificativa nisso, né? Justificativa, sim. Que, por exemplo, algum pecado, algo do meu antepassado ser maldiçoado, né? É como o pecado de Adão, alcança a gente aqui, né? Isso. Tá. Mas aí, se eu pedir perdão para Deus e me libertar disso... A gente fala disso depois da aula, pode? A gente continua nesse assunto. Anota aí, a gente continua nesse assunto. Beleza. Então, existia uma lei prescrita para falar para garantir que o sacrifício de Cristo fosse válido, sabe? Não morreu à toa. Não morreu à toa. Então, quem era Cristo? Era filho de Deus, filho do homem. Quem criou Adão? O homem. Se você pegar ali deixa eu ver onde está. Está em Lucas. A descendência de Jesus em Lucas.
É surreal. Lucas e João. Cadê o Lucas? Saiu. Lucas. Lucas. Pô, é muito legal. Primeiro Mateus tem a descendência dele. Primeiro Mateus. Tem. Primeiro Mateus. Tem, mas a de Lucas é mais legal. Lucas 32, 23 a 38. Isso aqui, ó. Vamos lá. Lucas 3, do 23 ao 38. Vamos lá. Ele vem aqui, Mateus, ele vem de frente para trás. E a de Mateus, se não me engano, começa Abraão. O de Mateus começa em Abraão e vem de Abraão para baixo. A de Lucas vem ao contrário. Como se cuidar? Filho de José, José filho de Eli de Matame, e tal, Eliezer, tal, até Davi, 24 gerações até Davi, mais 24 até Abraão. Aí vem aqui, ó, Abrão, aí de Abrão vem Terá vem Naor vem Serug Ragu, Ragal vem de Faleque de Elber de Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade de Sem já é filho de Noé, Sem de Noé de Lameque, Matusalém, Enoque, Jared, Malael, Cainã vem de Enos, de Sete, Adão vem de Deus. Na genealogia de Mateus, vem de Abrão até Cristo. Na de Lucas, ele mostra toda a genealogia reversa, de Jesus até Deus. Massa isso, né? Muito. Então, Cristo nos chama irmãos, né? Uhum. Então, como filhos de Deus, irmãos de Cristo, também é nosso parente. E sendo nosso parente, tem condição de ser o nosso remidor. Qual que era a punição? A dívida a ser paga? A morte. O que Cristo fez? Morreu por nós. Olha que legal. Massa, né? Uhum. Redentor. Então ele pagou um preço por nós pela morte de vida. E já era lei que não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue. Sangue inocente foi derramado, nossos pecados foram perdoados. Então a gente vai ler lá em Hebreus 20, em Hebreus que é? Cadê? Como é que tá aqui? Romanos 5,18. Opa. Romanos 5,18. Entra aí, gente, que eu fiz demais aqui. Tanto de janela aberta, tanta coisa. Romanos 5,18. Do 12 ao 18. Olha pra você ver que legal. Nós já lemos, né? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Se Adão pecou, todo mundo pecou. É a herança. Antes de a lei ser dada, já existia pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Olha aí, gente, se não tem lei, não tem pecado. Por quê? Só existe lei, nosso sistema judiciário é assim. Só existe condenação para o crime que há lei prescrita. Agora, quando surgiu esse tanto de crime cibernético aí e tal, até surgir a lei de crime cibernético, não tinha condenação para esses caras. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram com Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente, ou seja, o dom que Deus nos dá. Dom é presente, tá, gente? De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam perdão. Olha a diferença. O pecado foi perdoado, o Adão cometeu um pecado, Jesus perdoa muitos pecados. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado foi que, feito por um só homem, Jesus Cristo é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e recebe como presente na sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo.
Portanto, assim, como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Um só pecado condenou todos os seres humanos, um ato de salvação liberta todos. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Olha isso. Todos os seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Pesado, hein? Uhum. Fala, João, pode falar. Deixa eu falar, lá em Levíticos fala que tem alguma lei lá, que vamos supor, o pai fez uma dívida, aí o pai vai e falece, aí os filhos, a descendência dele tinha que arcar com aquela dívida. Isso, aquela viúva que teve que falou com esqueci o profeta, hein? Depois de Elias, foi Eliseu. Depois de Elias, foi Eliseu. Eliseu mandou ela juntar os jarros e encheu de azeite para ela poder vender. Quem fez a dívida foi o marido dela, né? O marido dela tinha essa dívida. Exatamente. E ela tinha que arcar com as consequências. É mais ou menos isso que acontece com Adão. Isso aí, mais ou menos o que acontece com Adão. Mais ou menos não, exatamente isso. A gente não teve nada a ver com o pior que teve lá. Mas... a gente. E hoje o pecado, a dívida do pecado dele, entre aspas, até Cristo se estendia até a gente. É isso aí. Mais ou menos isso. É isso, não, mais ou menos, foi perfeito, irmão. Bem colocado. Exatamente isso. Gente, dúvidas sobre essa lei da morte, o aspecto judicial, sabe? Essa justiça que teve que ser cumprida, por que ela foi cumprida, por que Jesus pôde cumprir essa lei e não Adão? E essa obra consumada de Jesus, que fala que por um homem o pecado entrou e por um homem o pecado saiu. Alguma dúvida aqui, né, nesse slide? Não, eu achei que ficou... Depois que você explicou a lei da época, remidor. Agora deu para entender tudo. Pô, chama lei do parente remidor, tá? Tá, eu anotei aqui. Show. Entenderam, pessoal? Todo mundo? Fala, Dani, pode falar. Não, é porque o que acontece? Eu não estou questionando Deus, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, que levanta essa dúvida. Mas ele poderia ter matado Adão e o pecado acabasse ali, entendeu? Claro, não precisaria se estender. Perfeito, tá corretíssimo. Mas você ia vir de onde? Criasse outro Adão. Se fosse o caso. E você acha que o outro Adão não ia pecar, não? Não pecar, Ele tá acreditando na espécie. Não, entendeu, mas você acha que Deus criou Adão achando que ele não ia pecar? Não, ele conhece o nosso coração, ele sabe exatamente, ele sabia que Adão ia pecar. Então tá tudo pronto. Se ele sabia que Adão ia pecar, até hoje tudo que acontece é plano de Deus. Deus não saiu do controle de nada. Se ele sabia que Adão ia pecar, então não justifica ele criar outro Adão, igual a Dani falou, né? Pois mas o que acontece? Quando ele criou Jesus, ele sabia que Jesus não ia pecar. Claro que sabia. Uhum. Quando ele criou Adão, ele sabia que ele ia pecar. Isso, exato. Aí ele poderia ter matado Adão e criado Jesus logo de seguida, entendeu? Que aí acabar Mas Jesus já existia, ué. Matou a primeira aula, velho? Eu não vim na primeira aula. Tava, claro que tava. Não, eu tava viajando na internet. Tava não, ela falou que a internet dela... eu tava sem internet. Então, João 1 fala assim, no princípio era aquele que era o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Tudo que foi feito através dele. Não, tudo que veio por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens. Quando Deus fala assim, haja luz. Então Jesus Cristo já existia? Óbvio que já existia. Gente, deixa eu falar uma coisa com você aqui, ó. Quando fala haja luz, é Jesus Cristo? Haja luz, é Jesus Cristo. Entendi. Que perfeição. Então, realmente não tinha jeito. Anota que a gente fala isso daqui a pouco, depois da aula. Anota aí, vai ser Não, mas então, só completando a minha dúvida, então não tinha jeito, não tinha como correr mesmo, o negócio era esse mesmo. As obras de Deus são perfeitas, ele sabe de todas as coisas, Dani. Ele colocou Adão, e quando ele coloca Adão e ele fala assim, não come, ele gera vontade de comer. Isso. Então, já era plano de Deus. Lá Adão pecou e Deus não sabia. Claro que sabia. Sabia, tanto que ele volta lá e fala, Adão, por que você se escolheu? Ele já sabia, ele queria que Adão falasse.
Aí ele vai e culpa a mulher, né? Que o homem sempre faz isso. É. Tô brincando. A gente tem muita coisa para falar disso. Eu posso liberar a primeira aula para você poder ver. Show, beleza. Então tá. Então vamos passar, pessoal, para a gente então não perder tempo. Vamos introduzir isso aqui. Eu preciso falar disso semana que vem de novo, de alguma forma. Mas que a aula hoje era uma curtinha, mas eu preciso falar disso. Eu tinha que ter falado disso segunda-feira. Enfim, é muito, muito, muito importante falar disso aqui. Porque o intuito do discípulo... Fernanda, desculpa, fala. Vi sua mãozinha agora. Seu microfone tá fechado, Fernanda. Não, só ia falar que Jesus, no caso, ele foi o último Adão, né? Não teve o primeiro Adão, não teve o segundo, Jesus foi o segundo e último. E... Isso. Tá cortando seu áudio, Fernanda. Tá travando. Não tô escutando. Travou para vocês aí também? Travou. Deixa eu tirar ela para fazer ela entrar de novo. Que aí ela volta. Né? A gente fala. Gente, o nosso discipulado, o intuito do nosso discipulado é formar gente madura. Gente madura na fé. Madura mesmo. Gente que não vai tropeçar por qualquer coisinha e gente que não vai se escandalizar por qualquer coisinha. Quando a gente aponta o dedo, quando alguém aponta o dedo para nós, é uma bosta. Mas a gente vive apontando o dedo para as pessoas. Tá bom? Então a gente vai falar de um mundo sem escândalo, de um evangelho sem se escandalizar com as pessoas, de um evangelho sem se escandalizar com o mundo. Um evangelho onde a gente vai entender um processo de santificação, de aperfeiçoamento. Tá bom? Tá bom. Deixa eu anotar um tema aqui, que a gente poder falar em alguma aula. Pode falar, João. Otávio, é uma coisa complicada, né? Só pelo Espírito mesmo, que é para a gente entender. Falar, príncipe. Eu fico imaginando Deus, né? Deus fez o jardim, fez tudo maravilhoso. Poxa, ele já sabia que isso ia acontecer. Aí ele coloca uma árvore lá no meio do jardim e fala assim, daquela ali você não come, não. É a mesma coisa você pegar... É a mesma coisa a gente ter um filho, aí você põe uma tomada, você não coloca uma proteção na tomada e fala assim, ó... Bota o dedo, não. Primeira coisa que ele faz é colocar o dedo. Colocar o dedo na tomada. Então, principalmente se você falar que não pode. Entendeu? Eu já sabia, porque aí eu fico pensando, por que colocou a árvore lá então? Só porque ele não arrancou a árvore, consertou a árvore. Entendeu? Assim, João, eu tenho uma teoria muito rica. Pode falar, Tico, antes de eu falar a minha teoria. Não, só é porque eu vi uma mensagem da Fernanda. Alguém me removeu. Mandar ele entrar de novo. Então, mandar mensagem para ela entrar de novo. Eu vou ouvir, ela tá boa. Vamos lá, fala, Tico. Era isso da Fernanda que ela mandou mensagem. Beleza. João, eu tenho uma teoria assim. Porque eu sei que, analisando todas as coisas, eu sei que a obra de Deus é perfeita. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas, a Bíblia fala que ele é onisciente. Eu sei que ele criou o homem, ele sabia quem era o homem e o que o homem podia fazer. A árvore do conhecimento do bem e do mal não estava no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Mas quem coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim é Eva. O desejo de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal era tão grande para Eva que esse desejo muda uma coisa que eu chamo de geografia espiritual, que ela deseja tanto comer daquilo que coloca aquilo no meio do jardim. Olha pra você ver. Porque a Bíblia fala, Deus fala de que nós estávamos aberto aqui em Gênesis agora. Eu já tirei, né? Eu sou assim, eu tiro as coisas. Em Gênesis 2. E ordenou, mas da árvore do conhecimento do mal dela não comerás. Se não morrer. Deus criou aqui, peraí. Quando ele cria. Então, ele não tá falando que a árvore estava no meio do jardim mesmo, não. Fora da terra. Não fala, não. Fala aqui, ó. Gênesis 3, não? Na hora que ele cria a árvore, quer ver? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, bom com os olhos e boa para o paladar. Todas, era bom.
E a árvore da vida no meio do jardim. Estava no meio do jardim, era a árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente morrerás. Ela não estava no meio do jardim. Estava no meio do jardim, era a árvore da vida. Eva, que ficou doido, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Eva coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Ela teve da vontade dela, né? Era mais desejo comer a árvore do conhecimento do bem e do mal do que da árvore da vida. Era o centro da vontade dela. Qual que era se a árvore do conhecimento do bem e do mal era o centro da vontade de Eva, qual era o centro da vontade de Deus? Que o homem comesse. Da vida, que ela comesse da vida. Foi onde Deus estabeleceu que fosse o centro. Porque senão não tinha colocado a árvore lá no centro. Mas, creio eu, que tudo tem um propósito da parte de Deus e que Deus não perdeu o controle. E que as coisas que aconteceram foram estabelecidas por ele. E é isso que ele quer, e é isso que ele faz. Ele faz isso da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E eu tenho no meu coração que existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor. Tem coisas que a gente só dá valor depois que a gente perde. A gente ganha um jardim, um paraíso. A gente ganha a provisão de Deus. A gente ganha um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. A gente ganha tudo. E a gente tinha tudo pronto na mão. O que a gente escolhe? Perder isso tudo. Jogar tudo fora. Através da serpente, né? Da isca do mal. Mas serpente é nada. Mas eu acho que não foi através da serpente, não. A serpente só foi a chavinha porque ela já queria fazer. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: às vezes a gente está tão próximo de Deus porque o bem e o mal, né, tá ali. Sim. E aí, às vezes, um comentário, alguma coisa que a gente até falou na última célula, Thales, lá da Tati. Quando a gente não tem essa identidade, não sabe quem nós somos, né? Aí o mal vem e te leva, entendeu? Às vezes você tem a árvore da vida ali perfeita para você. E aí um comentário, um comportamento do mal te induz, e aí você vai. É isso que eu quero dizer, entendeu? Perfeito, tá perfeito. Vamos tocar. Mas é isso, tá? São coisas diferentes que a gente tá falando, mas de fato é isso. Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Porque hoje, deu tudo de graça. Lá no Éden deu tudo de graça pra gente. Hoje ele tirou tudo da gente. E agora nós estamos correndo atrás para restituir o que a gente já teve de graça. Que agora que custa alguma coisa pra gente, custa renúncia, custa obras, custa, né, dedicação, a gente pode dar valor. Verdade. É verdade. Quando a gente tem tudo de mão beijada, não... Então, Fernandinha, você caiu, agora você já voltou, a gente vai começar a falar disso aqui, sobre viver sem se escandalizar, tá? Porque a gente tem o discipulado, não é para ensinar a Bíblia, para dar estudo bíblico, mas é para dar base, sabe? Alicerce, para que vocês consigam caminhar num evangelho sem mimimi mesmo, onde nada vai atrapalhar a sua caminhada, entendeu? Nada vai te interromper de caminhar, nada vai te fazer deixar de acreditar e nem vai te confundir em muita coisa. São 12 aulas, essa é a segunda. A gente está construindo alguma coisa sólida. E a gente está bem no princípio. Semana passada a gente falou por que a gente precisava de salvação. Foi 1 hora de aula, se você quiser eu te disponibilizo para você poder entender o que a gente falou. Hoje a gente falou sobre o porquê que foi Jesus que teve que morrer e por que ele pôde pagar o preço do nosso pecado. Agora eu quero introduzir sobre isso, como que a gente vive, sabe? Para não se escandalizar com as pessoas. Gente, e é isso que eu tava falando, isso é uma verdade. Quando aponta o dedo pra gente é um problema. Mas quando a gente aponta, mas a gente vive apontando o dedo para as pessoas. A gente sempre acha que o nosso pecado é menor do que o pecado dos outros. A gente sempre acha que, sabe, as pessoas, a gente condena os outros e a gente, para nós a graça, mas para os inimigos a gente tem a justiça, né? Então, assim, para nós a graça, para os inimigos a justiça. Enfim, tem um ditado no direito, né, Dani? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Eu lembrei disso. Eu vi pela risada, viu? Mas é isso, a nós a graça, aos inimigos a lei, sabe? Aos inimigos a justiça. E, putz, a gente precisa entender isso, cara. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Para que a gente não mais viva
sendo condenado e condenando pessoas. Para que a gente, quando apontarem o dedo para a gente tenha tanta certeza de quem nós somos e de quem nos justifica, quanto a gente pare de apontar o dedo para as pessoas e de se escandalizar porque alguém fez alguma coisa que sabe, que você não acha certo. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Gente, a pegada não é essa. Uma coisa que Paulo fala é que assim, ó, não direi do seu coração quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Que vai chegar um dia que todos me conhecem. Sabe? E a gente vai chegar no céu e tá no reino e vai topar com uma galera que vai falar, cara, você tá aqui? E vai ter muita gente que a gente achou que ia estar lá e não vai estar. Sabe? Jesus fala muitas coisas a respeito de João Batista. Os crentes vão morrer, os crentes piram quando eu falo isso. Mas eu vou falar. Fala. João Batista, Jesus fala assim, ó. Dos filhos nascidos de mulher, é o maior dos profetas. Mas o menor no reino do céu é maior do que João Batista. João Batista veio na terra com uma função. Ser a voz que clama ao deserto. Preparar o caminho para o Salvador. João Batista foi grande. João Batista batizou muita gente. João Batista falava com uma autoridade que as pessoas ouviam João Batista. Ele era uma pessoa que tinha credibilidade para gerar, tinha uma autoridade para poder dar credibilidade para o Cristo. João Batista era primo de Jesus. 6 meses de diferença. E ele falava, ele pregava, vai vir um, e eu batizo com água, mas vai vir um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Maior do que eu. E quando Jesus chegou para batizar, ele falou, cara, que isso, eu não posso te batizar, não. Você que tem que me batizar. Aí Jesus falou com ele, isso é necessário. Então eu te batizo. E a promessa de João Batista era assim, ó. A profecia de João Batista era batizar até achar o Cristo. O objetivo dele era preparar o caminho para o Salvador. Quem prepara o caminho para alguém, quando alguém assume, não tem mais o que preparar. O ministério de... Vocês estão entendendo? O ministério de João Batista era preparar o caminho para a chegada do Cristo. Depois que Cristo chega, não tem mais o que ser preparado. João Batista começa a batizar. João Batista batiza Jesus. João Batista testifica de quem ele era quando ele vê a pomba descendo e permanecendo. Porque a profecia era que aquele que ele visse, que o Espírito Santo descesse e permanecesse, era o Cristo, era o ungido, era o Messias. Ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e permanecendo sobre Cristo. E ele testificou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele testificou isso. Aí vem uma voz do céu, Deus fala do céu assim, ó, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem tem tido prazer. Então Jesus vai até João Batista para ser batizado. Só que depois Jesus passa por João Batista. Passa por ele para seguir o caminho dele. Era necessário que João Batista seguisse Cristo. Porque ele preparou o caminho agora. Ele sabe quem é a pessoa de Cristo. João Batista tinha que seguir Jesus. E ele aponta para os discípulos dele e fala assim, ó, aquele ali é o Cristo, Filho do Deus vivo. O que os discípulos de João fazem? Seguem a Jesus. E o que João Batista faz? Continua batizando e continua o ministério dele. Se o caminho do Cristo, se o João Batista preparava o caminho do Cristo, ele tinha que parar o ministério dele quando o Cristo viesse. Era a testificação da voz que clama em meio ao deserto, daquela profecia que estava ali se cumprindo. Tão certo que João Batista é preso, ele manda os discípulos dele perguntar assim, ó, vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Jesus nem responde. Jesus fala com ele assim, ó, fala com ele que cegos veem, que aleijados andam. Fala com ele que os sinais estão acontecendo. Fala que eu mandei falar. Não fala que eu vou testificar de mim mesmo. Aí Jesus fala com ele assim, ó, com os discípulos assim, ó, João Batista é o cara. Nascido de mulher, ele é o maior dos profetas. Mas o menor no reino do céu é maior do que João Batista. Eu cresci com essa ideia de que o reino do céu era um reino para anjo, para seres celestiais. Eu cresci com uma ideia de que no céu só tinha a perfeição da criação de Deus. Mas hoje eu entendo que o reino do céu é para mim, para você, que nós vamos tomar o reino do céu com esforço, que nós, como se Jesus é rei do reino dos céus, Jesus vai reinar o reino milenar nos céus, e nós somos irmãos, Jesus é herdeiro, nós somos co-herdeiros de uma herança, é o que Paulo fala,
co-herdeiros da herança com Cristo. Então, o reino do céu é preparado para nós. Quando Jesus vem pregar, ele fala, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Nós precisamos conquistar o reino do céu. Precisamos chegar ao reino do céu. As nossas obras, nosso galardão vai nos levar para um lugar que chama reino do céu. Então, o menor do reino do céu é maior do que João Batista. Hoje a gente sabe que o reino do céu a gente conquista através das nossas obras. Jesus falou assim, ó, desde o dia de João Batista. Não sei se foi Jesus que falou, gente, me perdoa, mas eu me fugiu aqui, ó. Mas assim, ó, o versículo. Desde o dia de João Batista até hoje, o reino do céu é tomado a força e a violência. A gente precisa conquistar o reino através das nossas obras. Nós vamos falar disso sexta-feira na nossa célula. E o menor no reino, ou seja, o que tem menos obras, que vai reinar sobre nada, sobre pouquíssima coisa, sobre a menor porção de coisa, é maior do que João Batista. O que é menor do que o menor, gente? Só quem está fora. Eu creio que João Batista não é do reino. Porque ele recusou, porque ele negou Jesus. Negou Jesus? Claro, ele reconheceu Jesus. Depois ele fala assim aqui, é você mesmo ou tem que esperar outro? Jesus fala, o menor do reino é maior do que João. Se você pensa o reino do céu como um reino de anjo, você vai falar, não, então beleza, então menor do que os anjos é o João Batista. Mas agora que você sabe que o reino do céu é para mim, para você, como é que João Batista vai ser menor do que a gente? Sabe, é assim, tô falando disso porque muita gente que a gente acha que vai estar lá, não vai estar. Muita gente, sabe, a gente não sabe com o nosso coração e nem tem que saber, gente. Sabe, não é função nossa, não é problema seu. Se o cara tá se prostituindo, se o cara tá usando droga, você tá matando, você tá roubando, sabe, não é problema seu. Você não tem que saber disso. E você tem pecado demais e erro demais para poder olhar para dentro e se cuidar do que ficar tomando conta do pecado da vida dos outros. Verdade. Cara, é isso. A realidade do nosso evangelho é isso. Pastor tá roubando, pastor tá traindo. Gente, deixa eu te contar, pastor é a mesma pessoa, tanto quanto eu e quanto você. A única coisa que o coitado tem é uma responsabilidade muito maior de estar na frente do ministério, onde que ele só é avisado. Porque pastor tem status de quê? Pastor tem status de quê? De autoridade da igreja. Porque saiu da igreja ele é quem? E depender de mim, nem autoridade, status de autoridade não tem. Porque a obra nem é dele, para falar a verdade. Está lá tanto errando, tanto quanto você, que fofoca, que trai, que enfim, nós não temos discernimento de qual pecado que é maior, qual pecado que é menor, não. Sabe? É pecado do mesmo jeito. E não tem uma fila, um ranking de pecadinho e pecadão, não tem esse ranking, não, gente. O que muda para a nossa terra aqui é a consequência do nosso pecado. Se eu matar alguém, a consequência é maior do que se eu roubar alguma coisa dentro da minha casa. Entendeu? A diferença é menor. A consequência é menor. Pelo menos física, né? Terrena. Mas em Cristo, irmão, não tem condenação. Você vai ser acusado, você vai ser apontado, você vai ser julgado. Mas é Cristo que te justifica. Porque lembra que eu li aqui que enquanto não tem lei, não tem pecado. Então, nós não temos pecado, porque nós somos justificados por Cristo. Justificação, nós somos justificados. A justiça de Deus de condenar o pecado já foi cumprida em Cristo. Não estou falando que nós temos que viver uma vida de pecado ou que nós podemos viver uma vida de pecado de maneira livre, solta. Muito pelo contrário, a gente tem que renunciar a muita coisa. Mas o pecado não te domina mais. É um processo, né? Por exemplo, igual isso aí que você está falando, que o pecado não domina mais. Igual a Tati falou, foi até que ela falou assim, que não é porque, assim, nós somos falhos, nós pecamos o tempo todo. Mas não é porque eu peco que eu tenho que usar isso de desculpa para me afastar de Cristo. Muito pelo contrário. Eu nem sei que hora que eu peco mais. Sabe por quê? Eu não tô nem aí pro meu pecado. Eu posso estar parado olhando para os meus erros, ou eu posso seguir uma vida tentando acertar. Porque o que te muda, o que te faz acertar, é o convencimento do Espírito Santo dentro do seu coração. Não é
o registro da culpa. Sabe por quê? Se o Espírito Santo dentro de você te pede para fazer alguma coisa diferente do que a lei permite, o que você vai fazer? Deixa eu te contar. Você foi chamado para fazer o que o Espírito Santo te chama. Não é para cumprir a lei, não. Tá? Porque o que é certo, o que é legal, o que é bacaninha, o que é bem visto aos olhos de todo mundo, qualquer ímpio faz. Qualquer pessoa acorda de manhã e fala que quer dar uma cesta básica, que quer ajudar o próximo. Sabe? Uhum. Qualquer um vai fazer isso. Nós somos chamados para fazer o que o Espírito Santo chama a gente para fazer. A Bíblia mostra que a gente pode fazer um estudo aprofundado disso, mas que Jesus veio para ser sumo sacerdote. E como se muda o sacerdote, necessariamente muda a lei. Existia uma lei prescrita, agora existe uma nova lei através do sacerdote, que é a lei do Espírito Santo, que é a lei do Espírito. É um Espírito que te convence, é o Espírito que te direciona. É a proximidade com o Espírito Santo de Deus que te muda, que te transforma. Não vou ter tempo para poder falar disso aqui, mas podemos falar depois. Vamos falar na próxima aula. Está pronto para a gente poder falar na próxima aula. Uhum. O processo de santificação, gente, acontece em 3 esferas. Tá? Nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito. Beleza? Uhum. Eu vou resumir isso aqui para a gente poder entrar na próxima aula. Mas, a alma, ela é transformada, ela é salva. Precisa salvar a alma. O espírito tem que nascer de novo. A alma precisa ser transformada. Vou falar de novo. O espírito nasce de novo. Não tem como a alma nascer de novo. A alma precisa ser salva. O espírito é o que está dentro de você. Alma é a sua psique. Alma é os seus desejos, suas vontades, os seus hábitos, tudo que você pensa, tudo que você consegue expressar em sentimento e emoção e em necessidade está dentro da sua alma. Suas decisões, tudo que o seu registro de vida, alma. O espírito não carrega isso é a alma. Quando a gente fala alma, a gente fala entendimento. Tá bom? Tá bom. E lá em Tiago, fala assim, receber com mansidão a palavra que vos é enxertada, que é capaz de salvar as vossas almas. O processo de espírito é automático. Você se reconecta com Deus assim que você aceita Jesus, reconhece que Ele é Filho de Deus, que Ele é Senhor de todas as coisas e que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. Mas a alma, quando você aceita Jesus, os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios continuam. Tudo que você queria ontem, você continua querendo hoje. Tudo que você fazia ontem, você continua querendo fazer hoje. Coisas que você fazia que você nem acha que é errado, porque você cresceu, construiu uma coisa, sua personalidade, para você é tudo certo. Amanhã não tem como mudar. A prostituta continua sendo prostituta amanhã. O drogado continua sendo drogado amanhã. As pessoas continuam fazendo as coisas no outro dia. E só que a gente tem o estranho hábito de olhar para trás e preocupar com o nosso pecado, ao invés de seguir em frente e preocupar em fazer o certo. Quando eu paro para trás e olho para o meu pecado, eu falo, gente, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou pecando demais? Eu esqueço de olhar para frente. Porque se o pecado tivesse algum poder sobre você, alguma influência sobre você, você não estava debaixo da lei de Cristo, da graça de Cristo. Paulo fala assim, eu sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça, eu sou o que sou. Eu estou debaixo da graça e eu não quero saber o que eu fiz. Ela me estabelece aqui e é daqui para frente que eu vou. Uhum. Então, assim, é óbvio que a gente precisa se renunciar. Óbvio que a gente precisa mudar. Óbvio, exige renúncia. Jesus fala assim, arrependei-vos. Arrependei-vos é mudança de entendimento. Não é culpa. É mudança de comportamento. Não é desejo, sensação de morte, de culpa. Você arrepende quando a sua mentalidade transforma e você começa a pensar com a mente de Cristo, com a mente do Espírito Santo. Quando você muda o entendimento, quando você muda seu comportamento, é em direção ao que o Espírito Santo te convence. Que há de errado se o Espírito Santo quiser usar como é que fala agora? Sei lá, uma trans lá, a Tammy Gretchen, para poder fazer diferença, gente, diferença no meio das trans. Uhum. Ela batizou, ela confessou Jesus,
Foi lindo, foi sincero. E eu tô vendo o povo bater nela de um jeito. E ela abriu a boca e confessou Jesus como Senhor, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Você tem noção disso? Tem noção do poder que é isso? A Bíblia não fala que quem pode ser salvo e aceitar Jesus é só hétero, não. A Bíblia não fala que quem vai aceitar Jesus é só quem não tem pecado, não. Por que meu pecado é pior do que o dela? Por que dela é pior do que o meu? Ou seja, Deus não tem problema, talvez, de usar um drogado para poder ser diferença no ambiente de drogado. Um ladrão no ambiente de ladrão. Até que o Espírito Santo convença e tire o cara daquela vida de alguma forma. Qual o problema dele ser usado nesse lugar? O problema é que a gente quer racionalizar a vontade de Cristo e botar a mente de Cristo dentro da nossa mente. Só que o dia que você conseguir colocar o pensamento de Deus dentro do seu pensamento, a mente de Deus dentro da sua mente, você torna Deus humano igual a você. Ilimitado, igual a você. Nós precisamos entender que estamos todos num processo de aperfeiçoamento, de santificação. Processo que começa, que tem meio e que tem fim. Um dia vai vir o que é perfeito. Sabe qual que é o nosso problema, Luana? É que a nossa referência é o coleguinha do lado. Eu sou melhor do que o coleguinha do lado. Mas a referência é Cristo, é a vida de Jesus. E quando todo mundo olha para a vida de Jesus, tá todo mundo na mesma merda. No mesmo barco, na mesma lama, todo mundo igual. É por isso que a gente tem que falar, assim, que a gente, igual você falou, que a gente fica olhando pro coleguinha do lado, a gente tem mania mesmo, a gente tem... É um costume, um mau hábito de se comparar, sendo que a gente tem que tentar ser mais parecido com Jesus a cada dia mais, e não com a pessoa do lado. Isso aí, perfeito. Aí. Só que quando a gente se compara com o próximo, a gente acha que é bom. Eu quero ver se comparar com Cristo, vai lá. Exatamente. A gente tenta comparar o tempo todo com o próximo, olhando os defeitos dele e falando, não, o meu é menor, eu não sou desse jeito. Aí você se conforma, Thiago, de acordo com o que você já fez. Já tô bem demais, não? Já tô no nível de espiritualidade top, porque agora eu parei. Tirou a palavra. Eu não faço o que fulano faz, eu não faço o que ciclano faz. Mas, velho... Hoje, eu não faço mais isso. Fulano continua nessa vida regressa e nessa vida... Caída e tal. Não, olha pra cima, como diz, velho, não olha pra dentro. começa a pisar por cima, né? Fala, Dani. Essa parte aí, né, da gente tentar ser mais parecido. A Dani gaguejou, eu tô com medo. O que acontece? Eu tô passando por um processo que a gente até conversou, né, Thales? E quando eu fico omissa a algumas situações, vou explicar. Lá na OAB tem gente tentando passar a perna, e todo dia chega uma notícia, um futrico, um fuxico, e que fulano falou isso, ciclano. E eu fico assim, tá bom, tá. É isso que você quer? Tá bom, tá. Acabou, tchau. Assim, eu fico... Aí, para o outro que não entende isso, porque, na verdade, eu estou em processo com Cristo. Se ele me colocou ali, ele vai me honrar e ele vai me manter. Se um dia eu tiver que sair dali, para mim não faz diferença, porque foi a vontade de Cristo. Pelo menos eu penso assim. Só que para o outro, é como se soasse apático, sabe? Aquela pessoa sem atitude. Entendeu? Assim, para ela tudo tá bom, mas na verdade não é porque tudo tá bom, é porque tudo tá baseado em Cristo.